para você que está nos assistindo, é o Todas e Mais Uma no YouTube. Nós estamos agora em setembro e, como vocês sabem, nós estamos no Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. E nós, no Todas e Mais Uma, vamos falar de não desistir. É isso mesmo. Nós queremos que você não desista de você, dos seus sonhos, daquilo que você quer para a sua vida. E aqui no Todas e Mais Uma, nós vamos falar sobre inclusão. E nós vamos trazer mulheres que incluem, que fazem projetos aqui em São Paulo, que estimulam e ajudam outras pessoas nesse processo de inclusão. Hoje, vocês vão conhecer uma pessoa incrível. Ela é ativista digital de comunicação e moda inclusiva. Ela atua nas redes sociais e também em vários outros projetos, trabalhando com moda inclusiva e também com esse processo de comunicação, ajudando outras pessoas em todo esse processo de inclusão. Vocês vão conhecer hoje Isa Meirelles. Por favor, edição, como sempre, palmas para minha convidada. Apresento-lhes Isa Meirelles. Por favor, Isa, dê um oi aí para os nossos telespectadores. Um prazer enorme estar aqui com a Laís, com vocês no Setembro Amarelo, gente, olha que coincidência, eu tô de amarelo. Verdade. Eu nem... Muito obrigada, Isa, por você ter vindo conversar conosco. Eu queria dizer também e deixar meu agradecimento à equipe do Salve Jorge, que nos disponibilizou a locação para que a gente realizasse hoje a gravação aqui, né, para que nós estivéssemos juntas nessa tarde. Eu não sei que horário você vai assistir, mas a gente está aqui curtindo o horário de almoço, né, Isa? E eu tenho certeza que vai ser super evolutivo para você que está nos assistindo. Isa, eu gostaria que você começasse a nossa conversa contando para mim o que eu li na sua rede social sobre o seu processo de 20 anos atrás e 20 anos depois. Como foi a sua evolução? O que aconteceu com você? Essa questão do empoderamento? Você pode contar para nós e para quem está nos assistindo? É muito bom essa questão de colocar a sua vida em perspectiva, né? Porque assim, eu nasci com glaucoma congênito, né, no olho esquerdo, por isso que eu tenho essa estética diferente dos olhos. E assim, eu sempre vivi e cresci, fui educada, socializada como uma pessoa sem deficiência, né? Então isso foi muito bom, né, no sentido de que eu nunca vivi a exclusão que pertence ao mundo da pessoa com deficiência, mas também deixei de aproveitar coisas que eu poderia, então eu tive que me esforçar muito por coisas, por direitos que eu tinha, né? Um exemplo que eu sempre trago, eu tenho a leitura um pouco mais lenta, então o processo de fazer provas para mim sempre foi muito difícil e eu poderia ter tido um tempo a mais, mas eu não sabia disso, né? Então essa tentativa da minha família de me normalizar foi muito boa, no sentido da inclusão, mas que me forçou, às vezes, a ter que ser um pouco a mais, estar sempre além, né, das pessoas. E aí eu vivi, nunca fui ativista em nada, sempre fui aquela pessoa mais focada em estudo, na minha vida, sempre muito focada no indivíduo, né. E aí o meu olhar começou a mudar muito quando eu me formei, né, eu sou Relações Públicas de formação, fui trabalhar num banco, né, foi meu primeiro emprego. Eu tinha uma vida muito individual, né, minha. E lá eu comecei a conviver muito com pessoas com deficiência. E foi lá que eu me encontrei como uma pessoa com deficiência. Que até então, até esse vocabulário nunca teve presente na minha vida. Meus pais nunca trouxeram isso para dentro de casa, pelo medo deles de eu ser excluída. E aí eu comecei a conviver com essas pessoas e eu falei, gente, eu como comunicadora nunca conversei com esse público e nunca me identifiquei como uma pessoa com deficiência. Então, por que isso está acontecendo? Aí eu comecei a me questionar de tudo isso, né? Percebi que tinha uma amiga surda lá no banco, que ela era totalmente excluída, ela só andava com surdos porque ela não conseguia se comunicar com ouvintes, são pessoas que ouvem. Então eu comecei a repensar toda a minha trajetória de vida e profissional também, acadêmica. Aí eu dei um pé na bunda no banco, falei, eu não quero trabalhar com isso, eu preciso
entender como eu, como comunicadora e como pessoa com deficiência, posso fazer com que as pessoas que estão excluídas tenham mais acesso à informação e consigam se incluir na sociedade, consigam se empoderar e estar ocupando os lugares. E aí, nesse processo, eu também tive um estalo. Eu percebi assim, tudo bem, eu quero trabalhar com pessoas com deficiência. Eu descobri que eu não conhecia, além de mim, eu não convivia com ninguém. Então, você crescer e se desenvolver, se enxergando como uma pessoa imperfeita, isso muda todo o seu processo de autoestima, de empoderamento, de autoaceitação. Então, a questão de gênero, né, de machismo, para mim nunca foi para dentro de casa, nunca foi uma questão, uma pauta para mim. Sim. Porque, para mim, eu nunca tive essa cobrança de ser perfeita. Então, eles trouxeram muito forte na minha criação, de não precisa ser perfeita. Então, isso mudou totalmente a minha trajetória. E hoje, né, eu sou uma pessoa que eu tento compartilhar um pouco sobre questões de autoestima, de empoderamento, tento incentivar as pessoas a não desistirem dos seus sonhos, de se amarem. E isso eu trago muito por conta desse processo de entender que a gente é imperfeito desde pequena. E como nasceu para você esse desejo de se especializar em moda inclusiva? Eu sempre quis fazer moda, né? Tipo, eu sempre tive essa... enxergar na linguagem de moda uma forma de expressão. E até, olha como que as coisas vão se conectando aos poucos. Eu, como sempre tive uma deficiência visível, as pessoas sempre me notaram nos lugares. Eu sempre era reconhecida, todo mundo lembrava de mim o tempo todo. E eu falei assim, eu não quero que as pessoas enxerguem primeiro a minha deficiência, eu quero que elas primeiro enxerguem quem eu sou. Então, como que eu posso fazer isso? Através da moda. Tipo, eu quero que elas percebam como eu uso a estética da moda para me expressar, antes delas verem a minha deficiência. Ou melhor, a minha deficiência fazer parte, né, dessa minha linguagem, não ser exclusiva. Então daí nasceu essa vontade, só que eu acabei não escolhendo, né, a faculdade, muito por conta dos estereótipos que se tem ainda, os padrões que estudante de moda quer é patricinha, mauricinho, estão muito fúteis, superficiais. E aí naquele momento eu não conseguia romper esse padrão. Acabei indo para a Faculdade de Relações Públicas, que é um curso bem generalista, que me dava a oportunidade de entrar em outros campos. E aí como que a vida sempre conecta, né, você com seus sonhos? Eu terminei a faculdade e nessa época, depois que eu saí do banco e eu queria me encontrar, eu vi esse curso de moda inclusiva, que é oferecida pela Secretaria do Estado do Direito da Pessoa com Deficiência, aqui em São Paulo. E lá, assim, abriu totalmente o meu leque, né? Eu reconheci aquela minha vontade que eu tinha de me expressar a minha individualidade através da moda. E eu comecei a entender e a conviver num mundo que pessoas têm dificuldade para se vestir, porque as nossas roupas não são acessíveis. Pessoas cegas não conseguem saber a cor da roupa que elas estão vestindo, a numeração. E o mundo da moda é um mundo muito exclusivo, tanto no sentido de padrões, quanto de linguagem, porque é um mundo formado por imagens, né? Então, a pessoa com deficiência visual, por exemplo, ela fica totalmente excluída desse universo. Comecei a me conectar com estilistas, empreendedores que estão trazendo o conceito da inclusão na moda. E aí acabei formando um coletivo que chama Quem São Elas. Eu me juntei com mais 4 mulheres, porque o nosso sentimento tem muitas ações individuais espalhadas pelo Brasil, de estudantes, estilistas, empreendedores, querendo trazer à tona a moda inclusiva, mas eles não conversam. Então a gente fala assim, vamos formar esse coletivo para nos fortalecer, para trazer iniciativas de pesquisa, mobilização e educação para o mercado, para as pessoas começarem a enxergar esse universo. E aí, assim que nasceu o coletivo Quem São Elas, que é de comunicação e moda inclusiva. Você também tem o seu blog, né, chamado Novas Narrativas. O que você traz no blog? Qual é a conversa com o público através do seu blog? Eu comecei no meio digital a partir das minhas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Porque foi aquele momento que eu decidi que eu queria, porque queria, trabalhar com a comunicação voltada para pessoas com deficiência e eu não conhecia ninguém, não convivia com ninguém.
E aí eu falei, gente, eu preciso encontrar essas pessoas. Então eu me conectei com todas as pessoas que hoje fazem parte do meu networking de comunicação, acessibilidade, moda inclusiva, eu me conectei pelo Instagram. Só que aí o Instagram ele é limitado, né? Ele é muito focado em imagem. Sim. E as pessoas que estão, né, lá, elas se interessam também muito mais pela imagem do que pelo conteúdo do texto. E aí foi aí que surgiu o blog. Eu falei assim, eu preciso de uma plataforma que eu consiga escrever mais, consiga também adicionar o áudio, porque no conceito de acessibilidade, da comunicação, a gente traz mais de um sentido, né? Então eu precisava agregar a visão, o visual, o áudio. Então no meu blog, no Novas Narrativas, eu trago os posts com áudios. Que eu escrevo o texto e aí eu mesma faço a narração daquele texto. Que é uma forma tanto de você humanizar a comunicação, tanto de você acessibilizar aquilo para pessoas cegas, que se elas não podem ler o texto, elas podem ouvir.